Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, mais uma vez Deus nos dá a prova do seu amor e da sua misericórdia, nos concedendo viver mais uma quaresma. O oremos inicial da missa, chamada oração coleta, já colocou qual é o pano de fundo quaresmal. Para que neste tempo de conversão, pela nossa penitência, o Senhor nos ajude a vencer o espírito do mal. Nós iniciamos hoje uma longa caminhada de 40 dias, onde a graça do Senhor não pode ser desperdiçada. Nós ouvimos na segunda leitura: como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Certamente a maioria de nós não o temos, mas você conhece quem tem. Há pessoas que caíram na bobagem de comprar para casa esteira elétrica, para fazer caminhada, vendo televisão. Aí em casa eu vou fazer. Em casa é mais fácil do que eu ir na academia. Anda 1, 2, 3 vezes, depois a esteira fica no canto, servindo de varal para toalha, não é? É uma coisa que a pessoa investe, mas a maioria diz: não compra que você não vai usar. Você vai desperdiçar dinheiro. Isso acontece na casa de muita gente. Pior do que a esteira não usada é a graça desperdiçada. Para muitos, a graça de Deus se parece com essa esteira elétrica que você coloca ali toda a sua esperança. Esperança de caminhada, esperança de emagrecimento. Quando você vai andar, você já põe ela lá perto da TV, eu vou assistir, vale a pena ver de novo, etc. E no final das contas não faz nada. A graça de Deus, ela é dada. Mas só pelo fato de Deus nos agraciar, isso não tira o nosso esforço pessoal de conversão, de mudança de vida. Uma pessoa que não quer mudar de vida, uma pessoa que não se reconhece pecador, uma pessoa que não quer um caminho de conversão, ela vai receber a graça de Deus em vão. Porque a graça de Deus é exatamente isso, para que nós possamos ter a medida e a estatura de Cristo, crescer aos olhos de Deus, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia a questão do número 40, nós temos esta ideia, uma ideia de passagem, uma ideia de vida, uma ideia de algo melhor. Entre tantos textos, eu cito 2, que são os mais conhecidos. O primeiro, a saída do povo do Egito para a terra prometida. 40 anos caminhando no deserto. Uma caminhada que seria feita em meses. O que demorou 40 anos? Tirar o povo do Egito foi fácil. Tirar o Egito de dentro do coração daquele povo demorou décadas. Então, quando Moisés lidera este povo para a terra prometida, este número 40 anos, simboliza uma caminhada de libertação. Saindo da escravidão do Egito para a liberdade da terra, onde corre leite e mel. Saindo de uma vida medíocre para uma vida abençoada. Saindo de uma vida da escravidão para uma vida de liberdade. Jesus, quando vai para o deserto, e daí a nossa quaresma pré-pascal, ele fica 40 dias no deserto. Não comeu, não bebeu, ali enfrentou as tentações do demônio. Por que se colocam 40 dias de Jesus no deserto? Porque ali ele vai fazer uma passagem.
da sua vida privada para a sua vida pública. Cheio do Espírito, no batismo do Jordão, ele vai vencer o demônio, se libertar de Satanás, para que ele possa libertar outros do poder das trevas. Nesses 40 dias, Jesus prova que é possível, pela palavra, pelo jejum, pela obediência, vencer as tentações do demônio. 40 anos no deserto, Jesus, 40 dias no deserto, nós, 40 dias na quaresma, que será um tempo de deserto. Mas o deserto, meus irmãos, principalmente bíblico, não é lugar para se morar. Deserto é lugar de travessia. Não se planta no deserto, não se colhe no deserto, não se vive no deserto. O deserto é lugar de travessia. Então nós estamos iniciando esta quaresma com os olhos lá no tríduo pascal, a morte, a paixão e a ressurreição de nosso Senhor, e também a nossa. A nossa caminhada quaresmal, ela tem como pano de fundo esta conversão, esta passagem. A palavra Páscoa, pechá, significa passagem, é sair de uma realidade para outra realidade. No nosso caso, vencer o pecado, uma vida de conversão. E quando, meus irmãos e irmãs, a questão é pecado, a questão é conversão, a questão é vencer o mal que está no nosso coração, Jesus no Evangelho mostra que isso é uma atitude secreta, é você e Deus. Jesus coloca no Evangelho de hoje os 3 exercícios quaresmais. Ele vai falar primeiramente da esmola, que é também ajudar as pessoas, mas é sobretudo tratar de maneira mais digna, com mais paciência, com mais amor, com mais perdão, as pessoas que convivem perto de nós, a começar da nossa família. Esmola é também você ajudar um necessitado, doar uma cesta, mas é sobretudo doar-se. Não é apenas dar uma esmola, mas ser esmola. Talvez o seu pouco é o tudo que alguém receberá. A nossa esmola, ela não passa só pelo bolso, ela haverá de passar pelo coração. Alguém que você escuta com mais atenção, uma visita a um doente, uma visita numa creche, num asilo. Neste tempo da quaresma, procurar o Senhor também no rosto sofredor dos irmãos que mais sofrem. Isto é esmola, dar e ser esmola. No segundo ponto, Jesus fala da importância da oração. É um tempo que nós precisamos orar mais. Por quê, Padre? Porque há certas graças que nós só alcançamos na quaresma. Há certas graças, essa graça dispensada e que não pode ser estéril e que não podemos recebê-la em vão, o Senhor nos concede na quaresma. Então é um tempo de mais oração. É um tempo de não esperar sobrar tempo, mas reservar tempo para estar na presença de Deus. E quais são as orações propícias para o tempo quaresmal? Muitas, mas uma que toca o nosso coração e que precisaríamos realizá-la mais, que é a via sacra, o exercício daquele caminho de Jesus, quando ele recebe a cruz até o seu sepultamento. São 15 estações, a última é a ressurreição. Na quaresma se reza da 1ª à 14ª. Aquilo que é bom, a gente partilha. Então quero partilhar com vocês uma oração que eu faço como padre e que me ajuda a rezar melhor no tempo da quaresma. Talvez você não tenha tempo de quantidade,
Mas o tempo que você reserva para a oração quaresmal, ela precisa ser de qualidade. Eu faço a via sacra durante toda a quaresma, durante os 40 dias. Mas eu não rezo a via sacra todos os dias. É muita coisa. E pode ser que naquele corre-corre do dia, daqui a pouco vem os mutirões de confissão, é o povo confessando, os padres se acabando, é algo cansativo. Então não dá para nesses dias a gente rezar as 14 estações da via sacra. O que eu criei que me ajuda a rezar? Durante a quaresma, antes de deitar, não mais do que 10 minutos. Para quem acha que é 1 hora, não mais que 10 minutos. Eu faço a via sacra ininterrupta, uma estação por noite, refletindo aquela estação até chegar à via sacra eclesial, que nós faremos também aqui no santuário na Semana Santa. Ou seja, amanhã, antes de deitar, eu reflito a primeira estação. Jesus é condenado à morte. Um texto bíblico, uma pequena reflexão, um momento de oração, para ver que Jesus assume aquela cruz e é condenado à morte por minha causa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Assim será na sexta-feira, a segunda estação, e vai até a 14ª. Terminou a 14ª, eu volto para a primeira. Meus irmãos, uma oração simples, contemplativa, mas como que aumenta em nós o sentimento de quaresma, o sentimento de conversão, o sentimento de entrar na ação e no sofrimento de Jesus. Uma outra oração bem propícia ao tempo da quaresma é o terço das lágrimas de Nossa Senhora. É bem menor que o outro, mas não é por causa disso que você vai rezá-lo. É pelo significado. A dor da Virgem Maria e as lágrimas que ela chorou, por causa da dor de Cristo, nós pedimos que as suas lágrimas nos ajudem na nossa conversão. O tempo da quaresma, meus irmãos, não é tempo para ficar com dó de Jesus. Ah, coitadinho de nosso Senhor, olha a chaga dele, olha o joelho dele, ai que sofrimento. Não, Jesus não precisa da nossa pena e nem compaixão. A quaresma é para nós olharmos para as feridas da nossa vida, para as nossas chagas que os pecados abriram e chorarmos por nós. Jesus, carregando a sua cruz, ele fala para aquelas mulheres que choravam por causa dele e batiam no peito: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós e por vossos filhos. Então o tempo da quaresma e tudo que se faz na quaresma, não é que Deus precise disso, nós precisamos disso. E uma vida de conversão, ela passa pela oração. Existe a oração maior da igreja, e o tema é nos dado nos 5 domingos quaresmais. A cada domingo uma temática maior. Essa temática vai nos direcionar na nossa oração durante a semana. Mas durante a semana, busque momentos de oração. Se você deseja a conversão, se você deseja a remissão, se você busca as coisas do alto. E por fim, além da esmola e da oração, Jesus nos apresenta o jejum. O jejum quaresmal não é para emagrecer, ele não é estético, ele é de conversão. Eu vou aproveitar que agora é a quaresma, eu estou precisando perder uns quilinhos, então eu não vou comer doce, vou evitar carboidrato, assim eu uno o útil ao agradável. Eu faço jejum e eu emagreço. Tá bom, o jejum é bom para a saúde, mas o jejum quaresmal, ele não visa a saúde do corpo e tampouco uma estética, mas a conversão do coração. E o jejum que eu faço no dia de hoje,
a abstinência que eu sou chamado a fazer a quaresma toda, o sacrifício que eu vou me colocar a partir de hoje. Se você não escolheu ainda, esta missa é o lugar. Não saia daqui sem o seu sacrifício quaresmal. Será que o seu sacrifício é não comer doce? É não tomar refrigerante? Talvez não comer algo que te custe muito. Se é fácil, não faça. Não faça. Não é sacrifício. É sacrifício. É difícil mesmo. Então escolha algo difícil para você se vencer. E por que nós começamos pela boca? Você já pensou isso? Por que o jejum, a abstinência, é sempre algo na boca? É o não comer. Leia Tiago 3. Tiago vai dizer que para você controlar um cavalo musculoso e muito maior que o ser humano, basta que você coordene a sua boca. Se você coordena a boca, a língua do cavalo, você coordena o corpo dele todo. Se você deseja controlar um navio enorme, seja ele de qual tamanho for, basta o leme. Tiago vai dizer: aquele que consegue controlar a língua, irá controlar o corpo inteiro. Uma língua, uma boca descontrolada é sinal de uma vida de vícios. Uma pessoa virtuosa, a primeira coisa que ela consegue é controlar a língua. Não apenas no falar, mas também no jejuar e no abster-se. É impressionante, meus irmãos, não estou falando de você, mas é momento de pensar nisso, como as pessoas se mostram fracas espiritualmente em algumas abstinências que a vencem em curto prazo. Eu disse que nesta quaresma eu não comeria doce, mas está muito difícil, eu vou substituir. Meus irmãos, se a pessoa não consegue dizer não a um brigadeiro, o que dirá ao pecado? Se a pessoa não consegue dizer não a algo que gosta de comer em apenas 40 dias, em algo que gosta de beber em apenas 40 dias, se ela é tão fraca para não conseguir dizer não apenas a algo da boca, imagina o que o pecado tem feito na vida desta pessoa. Uma pessoa que não controla a própria língua é uma pessoa dada aos vícios, porque Tiago vai dizer: uma língua descontrolada é sinal de uma vida descontrolada. É por isso que a igreja nos pede o jejum, a abstinência, algo difícil que você vai olhar para aquilo e vai dizer: poder eu posso, eu não quero. Não é o contrário. Há muitas pessoas que fazem a quaresma de maneira errônea, dizendo com frequência: mas eu queria tanto, mas eu não posso. Pode, você pode, só que na quaresma você não quer, em vista de um bem maior. É por isso que nós precisamos nesta noite colocar o motivo do nosso jejum, da nossa abstinência, dos nossos sacrifícios. Quando não se tem motivo, se cancela a ação. Qual é a minha ação quaresmal? Jejum, esmola, oração. Qual o motivo? Porque é quaresma. Não, coloca o teu motivo. Qual é o vício que você quer vencer? Qual é o pecado que você precisa vencer? Qual é a situação que você precisa evitar? Não receba em vão a graça de Deus. Nós estamos vivendo o agora de Deus. A primeira leitura da profecia de Joel vai dizer: agora voltai para mim com todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Repita: rasgai os corações. Rasgai os corações. E não as vestes. Não as vestes. O que significa isso, meus irmãos? Quem rasga a veste é para o outro ver.
Quem rasga o coração é para Deus ver. E aquele que faz oração, jejum e esmola para os outros verem, já receberam a recompensa. A quaresma de muita gente se torna uma quaresma estéril. Elas recebem em vão a graça de Deus, porque se pudessem, andariam com uma placa no peito: estou jejuando, estou acordando de madrugada para rezar, estou ajudando os necessitados. Tudo que a pessoa faz é bom. Rezar mais é bom. Ajudar os pobres é bom. Ter uma vida de santidade é maravilhoso. Jejuar é necessário. Mas Jesus disse no Evangelho de maneira muito clara, meus irmãos. Eu não preciso nem aqui tentar interpretar o texto é muito claro. Faça tudo isso em segredo. Mantenha tudo isso oculto, para que Deus, que vê o escondido, Ele te dará a recompensa. Um muito obrigado já resolve a questão. Padre, que bom que o senhor veio almoçar aqui em casa. Eu fiz um pudim de leite condensado para o senhor. Interessante que só aparece pudim na quaresma, né? Apenas eu digo: olha, o almoço estava tão bom que eu vou agradecer. Ah, padre, então o senhor leva um pedaço? Levo. Resolveu. Muito obrigado. Não, minha filha, eu não quero pudim, porque eu sou um padre tão piedoso e santo, que eu estou na quaresma sem comer doce algum. E papapá, e faz questão de falar, e faz questão na mesa de aparecer para os outros, o único piedoso e santo que não está comendo doce. Meus irmãos, vá nessa toada para você ver aonde você vai parar, porque a palavra de Deus é muito clara: em segredo. As pessoas não precisam saber. Eu não quero aqueles que rasguem as vestes, mas aqueles que rasguem o coração. É em segredo, é oculto. Penteie o cabelo, se enfeite, perfume, sorriso, e você está no jejum lascado, meu irmão. Você está naquele dia de pão e água, você está até tendo uma fraqueza, mas ninguém sabe. A tua recompensa é grande. Você está fazendo uma abstinência difícil nessa quaresma. Você abriu mão de alguma coisa difícil, mas ninguém deu notícia. Tua recompensa é grande. Você está ajudando asilo, está ajudando creche, está mandando cesta básica, está fazendo obra de caridade, está sendo uma pessoa melhor. Ninguém está sabendo. A sua recompensa será grande. Agora, voltai para mim de todo o coração. Este agora de Joel, ele volta em Paulo para os coríntios. No momento favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia e o tempo da salvação. Meus irmãos, as pessoas perdoam às vezes, Deus sempre. Se você traiu alguém, se você mentiu para alguém, se você feriu alguém, há possibilidade desta pessoa te perdoar. Mas há possibilidade dela não querer mais conviver com você. Ela pode te perdoar, mas ela não quer convivência com você. A quaresma é mais um voto de confiança que Deus nos dá. Quando no Salmo nós cantávamos: misericórdia ao Senhor, pois pecamos.
E a gente pediu: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo, que nós perdemos, dai-me de novo um espírito decidido. Deus, Ele acredita em nós. Deus, quando olha para você, Ele acredita em você. Ele te dá mais uma chance de, nesta quaresma, voltar a Ele, o teu coração, com gemidos, com cântico, com jejum, com abstinência, com esmola. O importante é entrar nessa quaresma na certeza de que lá na Páscoa do Senhor nós queremos cantar também a nossa vitória. No domingo pascal, o Senhor ressurgirá triunfante do túmulo. E naquele domingo eu quero me olhar e ver que esta quaresma eu ressuscitei um pouco mais. Eu venci um pouco a morte que clamava dentro de mim. Eu consegui vencer, nem que seja um vício. Você não precisa vencer na quaresma todos os seus pecados. Escolha aquele onde você vai centralizar a sua oração, o seu sacrifício, o seu jejum, o motivo para aquilo tudo. O motivo para aquilo tudo. Você vê alguém que passa a noite em claro, com o neném no colo. O neném dá uma cochilada, já quer mamar de novo, daqui a pouco está chorando, daqui a pouco faz cocô, daqui a pouco tem cólica, aí aproveita que já está acordado, vão dar um banho morno para ver se o neném acalma. A hora que ele está cochilando, ele quer mamar de novo. Nisso, quando a mamãe olha, o sol já está nascendo. E durante a madrugada inteira, ela teve atitudes para com a criança. Atitude de balançar, atitude de amamentar, atitude de ninar, atitude de limpar, atitude de banhar, atitude de mamar de novo, o arrotinho, e o sol nasce. Pergunta para aquela mulher se é fácil. Não é fácil. E por que ela faz? Porque ela ama. Ela tem um motivo ali, e o motivo é um neném. Não é fácil, é uma vida de sacrifício. Ser mãe é sacrificial. Por isso que nós devemos ter tanto carinho para as nossas mães. O quanto elas já dedicaram-se a nós. E a mãe tem um motivo para aquela atitude dela. O motivo é o neném. O motivo é a criança. É o amor por aquela que ela gerou. Então, meus irmãos, como essa mamãe, ela tem um motivo de tudo aquilo que ela faz a madrugada inteira por causa do neném. Qual é o seu motivo quaresmal? Se você tem um motivo, você consegue fazer jejum. Atendi uma mãe que estava jejuando e com abstinências pesadas para que o seu filho se libertasse da droga. Ele foi internado alguns anos atrás, após o primeiro domingo da quaresma. E aquela mulher intensificou o jejum e a abstinência para que o seu filho pudesse ter esse coração novo, esse espírito novo, fosse um jovem novo. E não era fácil o sacrifício daquela mãe, o tanto que ela rezava para aquele jovem. Mas toda vez que ela estava cansada, desanimada, impensável em não fazê-lo, ela lembrava do motivo. Eu quero o meu filho curado. E aquele motivo a fez caminhar durante aqueles meses, não apenas torcendo, mas rezando pelo seu filho. Hoje não podemos dizer mais 4 dias, porque na vida de muita gente é um carnaval o ano inteiro. Mas há pouco tempo atrás, nós falávamos nos 4 dias de folia. Nós temos 4 dias de carnaval para entrarmos nos 40 da igreja. Veja, meus irmãos, que 4 dias o diabo consegue perverter mais do que em muitos corações Deus em 40. Então nós somos convidados, nós que aqui estamos, a vivermos com seriedade, com santidade, os 40 dias da quaresma. Tendo esse contato secreto
oculto com o teu Deus. Nós receberemos as santas cinzas na nossa fronte. Nós vamos escutar a frase: convertei-vos e crede no Evangelho. Vai ser uma cruz no meio da nossa testa. E quando nós saímos da igreja, nós, claro, você vai olhar todo mundo aqui, vai todo mundo com a cruz. Mas esse sinal externo, principalmente para aqueles que não creem, é um sinal de que você está num processo interno de conversão. A verdadeira cinza não é aquela que está na testa, mas aquela que clama em nós. Lembra-te que tu és pó, e ao pó haverás de voltar. A frase mais usual: convertei-vos e crede no Evangelho. Por que receber as cinzas na testa? Nós lembramos aqui da cidade de Nínive, onde o profeta Jonas é enviado para proclamar que aquela cidade seria destruída. E o impossível para Jonas acontece. O rei ouve o apelo de Jonas e o rei diz para todo o povo: vamos mostrar a Deus que nós estamos arrependidos do mal que fizemos. O que o rei faz? Ele depõe a coroa, tira o seu manto, coloca um saco e ele joga cinza na sua cabeça. E todo o povo jogou cinza. E o povo pegou aquela cinza e jogou também nos animais. E Deus viu, através daquele gesto, que o povo estava arrependido do mal que praticou, e Deus não destruiu a cidade. Esse é o sinal da cinza que nós vamos receber na testa, um sinal de conversão, um sinal de mudança de vida, um sinal que muitos não querem entender ou ocultar. Eu sou pó. Sem Deus, eu sou pó. Sem a minha alma, sem o meu espírito, eu não passo de um punhado de pó. Mas a sua graça a mim não é dispensada. E Deus, Ele tem agido na vida de cada um de nós. As cinzas que nós vamos receber, onde que o padre conseguiu essa cinza? Será que eu fui no vizinho aqui? Você tem fogão a lenha aí? Me arruma um pouquinho de cinza aí. Deixa eu passar isso aqui na testa, que é povo na igreja lá. Onde que eu arrumei essa cinza? De onde vem as cinzas que vocês vão receber? É de algum defunto? Deus que nos livre. As cinzas que você vai receber na cabeça daqui a momentos são os ramos do domingo de Ramos do ano anterior, que são guardados, eles secam, e nesta semana eles são queimados, e aquela cinza, ela é coada. E fica só aquele pozinho que nós vamos agora receber. Vejam bem, domingo de Ramos, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Quarta-feira de cinzas, aquela cinza simboliza a minha entrada triunfal no coração de Cristo. Se no domingo Ele quer entrar nos nossos corações, durante toda a quaresma, eu quero entrar no coração dEle, pelas suas santas chagas. Meus irmãos, vivamos com piedade, com oração, com esmola e jejum, este tempo favorável. Eis o tempo favorável para a nossa conversão. Rasgai o coração e não as vestes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado.